Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declara aberta a audiência pública para discussão do projeto de lei número 66 de 2015, que dispõe sobre orçamento, programa do município para o exercício financeiro de 2016 e dá providências. Eu quero chamar o senhor Douglas Zaratini, representante aí da prefeitura, para que faça os esclarecimentos. E o senhor prefere que já, conforme o senhor vai falando, já vão fazendo as perguntas, ou quer falar primeiro? Eu acho melhor, conforme ele for falando, se aparecer alguma coisa, que já... Então está desfeita a mesa aqui já e a palavra é do Douglas. Bom, boa noite a todos. Hoje, como representante do Poder Executivo, a gente está apresentando a proposta orçamentária para o exercício de 2006, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo também. No Poder Executivo, administração direta e indireta. E vamos prestar os esclarecimentos iniciais. Então, a proposta orçamentária que a gente está apresentando hoje para o exercício de 2016, a gente já começou o planejamento lá em 2013, quando a gente começou a executar o Plano Plurianual, o PPA, que era a vigência 2014 a 2017. Então lá foram propostas todas as metas e ações que seriam desenvolvidas nesses 4 anos de gestão. Para 2016, a gente ainda enfatiza aquelas mesmas propostas e programas lá do PPA, fazendo só a atualização dos valores de receita, conforme os novos estudos que são realizados ano a ano. Em abril teve a revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente propôs para a Câmara Municipal e foi aprovada aí no primeiro semestre, que está criando todas as diretrizes que servirão de base para a elaboração do orçamento e principalmente para a execução no exercício seguinte. Okay? Então, vamos primeiro esclarecer do que se baseia a lei orçamentária, né? Então, é uma lei elaborada exclusivamente pelo Poder Executivo, apesar de ter a participação do Legislativo também, porque ele tem unidade executora de recursos e tem as despesas para coberturas dos gastos, mas ela é iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Estabelece todas as despesas e receitas que serão realizadas no próximo ano aí. A Constituição determina que nosso orçamento ele seja votado e aprovado até o final desse ano. Então, caso a Câmara venha a não aceitar o nosso orçamento, a gente ainda tem que vigorar o orçamento de 2015, né, até a aprovação da nova proposta orçamentária. Caso não seja aprovado, a gente tem que executar o mesmo orçamento que está estabelecido lá em 2015. Okay? Além do que já dizia a Lei de Diretriz Orçamentária, que todas as normas e todas as outras legislações que embasam a elaboração da lei orçamentária, a gente tem os princípios a serem seguidos, né? Tem o princípio da unidade, então a gente está propondo um orçamento único para o município inteiro, então todas as entidades públicas municipais estão englobadas nessa lei orçamentária, que é a Prefeitura Municipal, o Instituto de Previdência Municipal e a Câmara Municipal, né? Universalidade. O orçamento deve conter todas as receitas que o município vai arrecadar e gerar e também todas as despesas que ele vai executar nesse exercício de 2016. O orçamento ele é sempre bruto, então ele vai trazer todas as receitas e despesas pelos valores totais, sem haver qualquer tipo de dedução. A gente tem algumas deduções que é para vinculação lá do Fundeb, mas primeiro é enfatizado o valor total, que são os valores brutos, para depois haver dedução, porque tem que ter a demonstração dos valores totais. O princípio da anualidade, né, que a gente propõe um orçamento para o período de 1 ano aí,
que a gente vigora pelo exercício, pelo ano civil, né, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, o que for proposto hoje, for aprovado, vai ser executado de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Né? E o princípio do equilíbrio, né? Todas as despesas fixadas lá no nosso orçamento, ela tem cobertura de receitas. Então, a gente está propondo que a gente vai arrecadar receitas para poder executar. Né? Então, só se gasta aquilo que se arrecada na entidade pública. Né? Então, os fundamentos dessa lei, ela dispõe sobre o orçamento-programa do município para o exercício de 2016, né, estimando a nossa receita. Então, a receita ela é feito um estudo preliminar, lá levando em consideração a arrecadação dos últimos 3 anos, calculando a arrecadação do exercício em vigor, que é 2015, e fazendo uma projeção para os próximos exercícios, embasado ainda nos índices de inflação e do PIB municipal. Então, a receita não é simplesmente uma fixação de valores, lá uma estimativa feita de acordo com a necessidade do município, porque poderia ser muito prudente a gente colocar valores exorbitantes, vamos dizer, inflar nosso orçamento para facilitar o trabalho no exercício seguinte. Não, mas tem que ter todo o embasamento se existem técnicas a serem seguidas. Então, o valor estimado de receita para cada receita, cada programa, cada vinculação lá de entidade, ele é feito com bases aí estatísticas e tudo mais. E fixa a despesa com base nesse valor que a gente tem de receita. Então, se existe uma previsão X para a receita que a gente vai ver na sequência, existe uma previsão X no mesmo valor para a despesa. Compatibilizando as políticas, objetivos e metas e ações governamentais que estavam estabelecidos lá no PPA, que a gente foi aprovado em 2013, né, que ele é de vigência de 2014 a 2017, e a LDO 2016, que foi aprovada agora no 1º semestre pela Câmara Municipal. Sim? Douglas, antes de passar no fundamento, é uma pergunta que a gente vem acompanhando já há vários anos, né? Vem acompanhando, aprovando o orçamento, PPA, LDO, né? Como se diz, estimativa de receita fixando também as despesas, né? A gente percebe que a receita, normalmente, acaba não arrecadando a totalidade. Mas, normalmente, a despesa, como ela já está pré-fixada, ela acaba, ao meu ver, acaba ocorrendo como está previsto no orçamento, ou bem mais próximo do que a receita. Porque a receita tem uns imprevistos de inadimplência e outros, né? E teria uma forma de estar controlando, principalmente naquela apresentação quadrimestral, né, que vem sendo feita na casa, para que o executivo também conseguisse equilibrar as despesas com relação à realidade da receita arrecadada, e não uma receita fictícia e uma despesa real. Isso é o que vem afundando os cofres públicos, não só aqui de Cerqueira César, mas a gente percebe que, na maneira geral. Daí a gente tinha que adotar um outro princípio, que é o princípio da lá que está entrando lá na execução orçamentária, né? Que é o princípio da prudência. Então, ali são os princípios orçamentários de elaboração da proposta orçamentária. Então, só se gasta o que se arrecada, né? E tem que ter a prudência no momento de gastar também. Só se gasta aquilo que realmente está se arrecadando, né? Então, a gente vem aí nos últimos anos, a gente vem tendo equilíbrio orçamentário, né? A gente consegue gastar bem próximo do que está se arrecadando. Se a gente pegar as últimas prestações de contas, os últimos exercícios aí, consegue-se. Só que não está havendo equilíbrio financeiro. Por quê? Porque muitas vezes parte daquela receita não foi recebida, ficou como os créditos perdidos lá e tudo mais. Então tem que se adotar. Como a proposta orçamentária é de imposição do executivo, também parte do executivo fazer o contingenciamento de despesa, que é o que está previsto lá na LDO. Na LDO ficou previsto que, caso a arrecadação caia, ele pode fazer o contingenciamento de despesa. Então, é o que teria que se adotar. Então, adotando o princípio ali da prudência, né? Ok?
Então, a nossa proposta, além de toda a legislação, ela está ali embasada no que foi proposto no PPA e também no que está aprovado para a LDO. A gente tem o pedido daí de alteração do PPA e da LDO, mas é exclusivamente com a atualização dos valores de receita. Como os estudos trouxeram valores diferentes do que estava proposto lá no PPA e na LDO para receita do exercício de 2016, então a gente propôs alteração apenas do valor de receita e despesa ali, para essa adequação dos estudos. Estudos que eles são encaminhados, os estudos são elaborados até o primeiro semestre do ano anterior à elaboração da proposta, né? Por isso que é difícil, na hora de executar o orçamento, efetivamente fazer o que está no orçamento, porque o orçamento é feito muito antes, uma realidade muito diferente. Então, a receita ela foi prevista até o primeiro semestre do ano, quando a realidade era outra. Então, foi encaminhado para o Ministério Público, cópia, tem lá a Câmara Municipal aí também, então é de conhecimento de todos. Porém, agora a gente vive uma nova realidade e o ano que vem a situação é totalmente diferente, né? Totalmente imprevista. Então, os fundamentos aí do nosso orçamento. Então, ele estima a receita, como já foi dito, e fixa a despesa, obedecendo os princípios que já foram falados, né, e técnicas estabelecidas na Constituição, Lei Federal 4.320, na Lei Orgânica Municipal também, que prevê algumas diretrizes, portarias editadas pelo governo federal e hoje, principalmente, a Lei Complementar 101, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz inúmeros normas para a gente elaborar a proposta orçamentária. Hoje não simplesmente pode-se propor um orçamento conforme a necessidade do município, né? Tem que ser tudo elaborado conforme a legislação vigente. Então vamos ver a evolução dos orçamentos aí, de 2012 com o que está sendo proposto para 2016. A gente vê aí que em 2012 a gente tinha previsão para município. Lá tem a divisão Prefeitura, Câmara e o IPREM, que é o Instituto de Previdência Municipal, né? Então a gente tinha ali inicialmente 51 milhões de previsão de arrecadação de receitas e também fixação de despesa, subiu para 67 milhões em 2013, que foi o maior pico devido ao início das obras lá do Água Limpa, que daí foi incluído o valor total lá de 11 milhões no orçamento, né, para execução do processo licitatório e tudo mais. Você vê que em 2014 ele já baixou, voltou dentro do previsto 57, aumentou para 69 e hoje está indo para 71 milhões, quase 71,100 aí de arrecadação de tributos. Então, a Prefeitura com 59, a Câmara 1.920, que é o valor que foi estabelecido de acordo com a arrecadação do município no ano anterior, né, até 7% da arrecadação própria do município, e o Instituto de Previdência, pouco mais de 9 milhões aí de arrecadação para o ano que vem. São os mesmos valores que a gente vai ver com fixação de despesa. Então, a receita total 71.095. Então, de receita a gente tem só Prefeitura e Instituto de Previdência, né? Câmara não arrecada receita, apesar de receber o 1/10 da Prefeitura, mas a arrecadação é feita lá pela Prefeitura, né? E a despesa nos mesmos valores estipulados, só que parte da arrecadação da Prefeitura é destinada à Câmara, por isso que 1.920 ele é descontado do orçamento da Prefeitura, e o Instituto de Previdência com o mesmo valor de arrecadação de receita lá. Ok? O Instituto de Previdência, ele também recebe uma receita. Essa receita, ela é oriunda da própria Prefeitura, correto? Boa parte é da arrecadação das contribuições dos servidores e contribuição patronal também paga pela Prefeitura. Correto. Depois a gente vai ver o que é cada parte aí, né? Então, a gente tem de arrecadação total no município, né? Recursos próprios, receita. O que são os recursos próprios? Arrecadação de impostos do município e também as transferências que são direito do município, FPM, CMS, então as cotas partes lá, e alguns convênios que são de direito do município também. Então, 34.666 de arrecadação de recursos próprios, né? A despesa é fixada no mesmo valor, então se arrecadou com recurso próprio, vai
necessariamente tem que ser gasto com recursos próprios, né, com despesas próprias do município. As transferências estaduais, que aí entra tanto os convênios firmados para obras e infraestrutura, como também alguns convênios que são para despesas correntes, né, manutenção do setor e tudo mais. A gente tem o Fundeb aí, a gente tem o QESE, tem lá o Fundo a Fundo da Saúde, 18.637.000, né? Os recursos da administração indireta, que é a receita do IPREM lá, né, que são fonte 4, de 9.325, então a arrecadação do Instituto de Previdência ele é uma única fonte, ele é gasto na mesma fonte, né? E as transferências federais, que também são alguns convênios de infraestruturas, obras e instalações, e algumas transferências para despesas correntes aí, 8 milhões, quase 8 milhões e meio, né? Douglas, atingindo 71 aí. Nesse caso das transferências estaduais e federais, não entram as emendas parlamentares, né? Não, entra todo tipo de transferência estadual e federal. Então, tanto aquelas que são convênios para despesas correntes do município, para auxílio na educação, na saúde, assistência social, quanto também os convênios que são firmados para pavimentação de ruas, para a construção de uma creche e tudo mais. Mas, por exemplo, a gente vive aí pedindo e propondo e não está no orçamento uma emenda de determinado deputado. Aí, durante o exercício, a gente consegue uma emenda, por exemplo. Ela vai entrar nas transferências, ou estadual ou federal. Sim, sim. Isso. É por isso que às vezes a gente pede a suplementação sem anulação, né? Porque são convênios que não estavam previstos, mas como a gente tem necessidade de executar a despesa, fazer a licitação, a receita já veio, por exemplo, uma emenda que não estava prevista ali nos 9 milhões, nos 18 milhões, a gente não tem despesa prevista no orçamento também, então a gente pede a criação sem fazer nenhuma anulação no nosso orçamento. Ok? Foi isso que aconteceu num desses projetos? Isso, foi o último projeto. Aí, né? Isso, era um convênio. Inclusive, algumas coisas que sobraram, né? Isso. Inclusive, são alguns daqueles convênios, eles estão previstos na proposta orçamentária de 2016. Boa parte daqueles que foram solicitados, eles estão na proposta de 2016. Só que o que aconteceu? Antecipou o recebimento. Não estavam lá na época que a gente fez o orçamento o ano passado, não havia previsão nenhuma, não havia convênio firmado, nada. Foi colocado na proposta de 2016, só que a receita já caiu agora recentemente, precisa se executar a licitação e tudo mais, o procedimento lá para não perder do recurso. Então, por isso que foi solicitado, porque não dava tempo de esperar a nova proposta orçamentária. Okay? Então, a gente vê que os recursos próprios do município, que é direito do município, são a maior parte aí do bolo aí da arrecadação do município. Mas se a gente somar o que a gente tem de recursos estaduais, administração indireta e federais, ele é superior à arrecadação própria do município aí, que ele ultrapassa os 35 milhões aí. Então, de arrecadação na prefeitura, o que a gente tem? Receita tributária, que aí entra o IPTU, o IPVA é transferência. Isso. Então entra o IPTU, o ISS, o ITBI, as taxas pagas aí por todos, aí, taxa de prestação de serviço e tudo mais, entra ali no bolo de 5 milhões e 400 aí de arrecadação. São a arrecadação tributária do município. A gente tem arrecadações de contribuições, que aí sim tanto a arrecadação que é dos valores que são retidos do funcionário, que é a contribuição dos servidores aí da prefeitura, quanto também a obrigação patronal que a prefeitura paga sob folha de pagamento. Então a gente tem ali que vai toda para o Instituto de Previdência. 6 milhões e meio de previsão. Receita patrimonial. A gente tem 250 para a prefeitura e 2 milhões e meio para o Instituto de Previdência. O que é receita patrimonial? São as aplicações financeiras que o município tem aí. Por isso que o valor é bem alto no Instituto de Previdência, porque todo o valor arrecadado hoje no Instituto de Previdência que está depositado lá, ele está em investimentos, aplicações de CDB e tudo mais, por isso que ele tem uma arrecadação alta, que é os rendimentos lá das aplicações, né? Os serviços, que aí é principalmente água e esgoto, e um pouquinho de taxas de cemitério aí, né? 1.700.000. As transferências correntes, aí sim entra o FPM, o ICMS, o ITR, o IPVA, e também entra algumas outras transferências que vem o QESE, o Fundeb,
o fundo a fundo lá, da educação, da saúde, está aí nos 40 milhões e 500 aí. Então você vê, boa parte da nossa arrecadação está vindo de transferências. Parte é nossa por direito, que é o FPM, o ICMS e tudo mais. Mas grande parte também é vamos dizer, então, são transferências constitucionais que estão vinculadas ao orçamento. Outras receitas correntes que aí entra, parte aí é o recebimento de dívida ativa, né, multas e juros e tudo mais. No Instituto a gente tem 265 mil também, que são alguns recebimentos, que é os parcelamentos que são aprovados na Câmara, entra tudo como outras receitas correntes. E receitas de capital, que essas sim são as chamadas emendas aí, que são buscadas lá, são receitas que vêm para cobrir necessariamente obras, instalações e equipamentos e material permanente no município. 13 milhões aí. Então aí, receitas de capital são todos recursos que vão ser recebidos tanto do governo estadual quanto do governo federal. Ok? Chegando... Ali ficou errado a soma. Ali é 71.770. Não, está correto. 61 da prefeitura, 9.325, isso. Então, dando uma pincelada do que compõe a nossa arrecadação corrente do município, que essa sim é o que a gente investe aí em pagamento de salários, material de consumo, serviços que são oferecidos e tudo mais, que é tudo que é oferecido ao município, separando o que é investimento, que é obras e instalações lá e equipamentos. Então a gente vê que a maior arrecadação do município é FPM, 12 milhões e 400. Nesse valor já descontada a parcela por formação do Fundeb, né? ICMS é a segunda maior, daí vem o Fundeb, lá 7 milhões e 700. As contribuições, que esse é tudo destinado ao Instituto de Previdência, ó, transferências para a saúde que vem do estadual e do federal, 3 milhões. Receita patrimonial, que são aquelas dos rendimentos lá da aplicação financeira, IPVA, ISS, ó. A gente vai ver, receitas de serviços, outras correntes, dívida ativa, lá só 709, TBI. Então, maior parte, os 58 milhões que a gente tem de arrecadação, ó, você vê que mais de 20 milhões aí, ó, se a gente for comparar aí, mais de 30 milhões são dinheiro que vem aí do governo federal e do governo estadual, né? Que esse é o dinheiro que vem aí para cobrir as despesas com folha de pagamento, com serviços. E Douglas, mais. A gente está vendo uns números ali, até é bom a gente frisar ali. Houve até uma certa discussão e resistência quando nós aprovamos o IPTU aqui, mas você veja bem aí, o IPTU arrecada menos do que IPVA. É um valor realmente de se ficar, pois é, lá 2.560.000 de IPVA e 2 milhões de IPTU. Você vê que a quantidade de carro e casa que tem a cidade, né? E o importante frisar que o IPVA é os 50% que é direito nosso. É só parte da prefeitura ainda, né? Se a gente for ver quanto que arrecadou, quanto que é previsto, o valor passa de 5 milhões aí. Então, a gente até fez essas comparações na época de quanto se cobra de IPVA, o percentual de IPVA de um carro e quanto se cobra no caso do terreno e do imóvel, né? Aí, igual a gente fala, o FPM é o fundo de participação, a gente tem um percentual, né? O ICMS é 50% do que está gerando no município, o IPVA também é 50%. O ITR, que é outro que está aqui embaixo, ó, 50% também que a gente arrecada hoje. Okay? Posto de renda ali é o que é descontado dos funcionários, ele fica tudo para a prefeitura. Okay? Isso. Então, aqui são as receitas de capital. Então, fora o que vai para a manutenção geral do município, a gente tem o que é de capital, que é aquilo que vai ser investido em infraestruturas de obras, instalações e equipamentos e material permanente, que é tudo fruto de convênios que estão sendo firmados. Okay? Existe, sim, parte de algumas obras, a gente sempre vê aí alguma obra, alguma coisa, que é executado com recursos próprios. Sim, mas boa parte aí, ó, grande parcela, ele é oriundo dos convênios e tudo mais. Então, a gente tem previsão de 13 milhões. É importante falar que se a gente for pegar todos os convênios que estão firmados hoje, nosso valor passa de 20 milhões. Só que a gente tem que ser prudente na hora de inserir no orçamento, porque a gente não pode colocar simplesmente, jogar todos os convênios que estão firmados, porque a gente sabe que boa parcela daqueles convênios não
são realizados, porque a burocracia é grande, vai e volta a documentação, o projeto não é aprovado e tudo mais. Hoje a gente arrecada em torno, aí, uma média de 3 a 4 milhões anuais com receita de capital. Então a gente vê bem abaixo dos 13 milhões que está previsto. Só que a gente precisa de previsão de receita para ter despesa e depois, caso esse recurso venha a acontecer, poder fazer o procedimento licitatório e tudo mais. Então a gente não pode deixar de... Por exemplo, o Água Limpa. O Água Limpa está vindo desde 2012 e até agora, uma obra de 11 milhões, e até agora veio só pouco mais de 400 mil. Só que a despesa está toda registrada. Precisa do valor para registrar a despesa e tudo mais. Por exemplo, pode vir tudo numa parcela só. Não tem como fazer. Daí vai precisar fazer uma aprovação urgente de orçamento para suplementar e tudo mais. Okay? Então a gente faz o quê? A gente é prudente em colocar no orçamento aqueles convênios que já estão em execução e aqueles que existe a maior probabilidade de acontecer nesse ano 2016. Então a gente tem o Água Limpa, que é o nosso maior valor ali, 5 milhões, que é dentro do cronograma. Douglas, só uma dúvida. Se sair realmente as casinhas que está para sair aí, essa verba também ela vai ser licitada no município, pelo que eu estou sabendo. Aí não está constando, né? Isso, não está constando porque não é convênio assinado, né? A gente só pode pôr orçamento se tiver convênio assinado. E é por isso que eu falei, só de orçamento de convênios aí que estão rolando aí, tem mais de 20 milhões. O da casinha também está junto. A gente tem que ser prudente e colocar só aquilo que está assinado, que existe uma maior probabilidade de acontecer. Se acontecer, por exemplo, vir a receita, pode ser que o Água Limpa não venha nada. Então a gente pode usar esse valor que estava previsto para a Água Limpa e usar na obra das casinhas. Ou pedir uma suplementação aí por excesso de arrecadação de convênios. Isso. Então, olha lá, pavimentações de ruas do município, 2.700. A construção do pronto-socorro, que também está prevista no orçamento para acontecer, 2 milhões e 66, né? Outras receitas aí, 1 milhão e 61, convênios da educação 867 mil, assistência social 440, tem 2 reformas dos PSFs aí previstas 317 mil, veículos e equipamentos da saúde 280 e tem uma reforma do ginásio, acho que é o Edeli, né? Isso, 243 mil, totalizando os 13 milhões aí de convênios receita de capital. Aproveitar o ensejo e fazer a pergunta ao secretário de Saúde, porque, embora não esteja muita gente presente, mas na internet, com certeza, muita gente assistindo, acompanhando. A gente vê que várias são da área da saúde, então, por isso a pergunta ao secretário da Saúde. O principal, né, pronto-socorro, a expectativa da liberação desse convênio, essa verba. Boa noite a todos. Até para mim, senhor vereador, era uma expectativa. Até então a gente não tinha, foi enviado as documentações e tudo mais, mas eu tenho uma notícia fresca, até fresca para mim, e nem cheguei a contar ainda para o prefeito. Hoje o pessoal de Bauru me ligou, pedindo a atualização de 2 documentos, que São Paulo pediu novamente os documentos. Agora, eu perguntei, a pergunta também é inquietação, né? Qual é a disponibilidade da saída desse dinheiro? Ela falou assim, olha, os documentos eles pediram novamente. Então, quer dizer, eles olharam o projeto novamente e é um bom sinal. Então, quer dizer, a possibilidade está aí, mas a gente fica meio temeroso, porque devido a tantos cortes, e principalmente os cortes do governo estadual, a gente também, mas a esperança do município, quer dizer, hoje é uma notícia fresca. Então, quer dizer que São Paulo retomou o projeto e perguntou hoje. Não está esquecido. E isso é a notícia de hoje. Ela me ligou hoje, já foi encaminhada a documentação que ela pediu, e agora as demais... a ampliação está proposto para o São Lucas, que é um dos PSFs onde a gente tem um terreno disponível. Ali será construído mais alguns consultórios, e também a gente tem
uma emenda parlamentar também, eu acho que entra aí, que é a disponibilidade que veio e já vai entrar para processo licitatório, que é do deputado Milton Monte, de 200 mil, onde contempla equipamentos para todos os PSFs, a troca de equipamentos imobiliário para todo o PSF e a aquisição de 2 veículos. As despesas, com base no que a gente teve lá, os 71 milhões de previsão de receitas por município, né? Foi feita a fixação das despesas aí nos 3 órgãos, né? Prefeitura, Câmara e Instituto, né? A gente vê que boa parcela é pessoal em cargos, 25 milhões, quase 26 ali na Prefeitura, um pouco mais de 1 milhão na Câmara e 6 milhões no Instituto. O Instituto, é importante frisar que ele tem uma arrecadação muito alta, só que ele nunca gasta o que está arrecadado, né? Porque ele tem o Instituto é só aposentadorias, são pensões e tudo mais. Então, dos 9 milhões ali que está previsto, quase 10, ele vai gastar um pouco mais de 2 milhões aí. Hoje ele está com a saúde muito boa, né? Hoje a gente tem recursos financeiros. Futuramente vai acontecer como o INSS, a Previdência, né? Provavelmente, né? É igual o INSS, né? A sobrevida dele tem um fim, tem uma data para acabar, né? Ele não é, vamos dizer, eterno, né? Se a gente for. Nenhum Instituto de Previdência, nem o federal é eterno, né? Ele vai ter uma deficiência, porque hoje mais gente se aposenta do que mais gente contribui, né? Os juros aí é só para constar no orçamento mesmo, a gente põe lá um valor de 5 mil, caso venha existir, nunca tem se usado esses juros, porque geralmente os juros sempre são pagos como amortização da dívida, né? Então ele entra na parte de baixo. Outras despesas correntes, daí entra o material de consumo, serviços, pessoa física, pessoa jurídica e tudo mais, 18 milhões lá da Prefeitura, né? Investimentos, daí a gente tinha lá de receita de capital 13 milhões, está fazendo de investimento 14. Então, os 13 milhões de receita de capital, que ele é exclusivamente para infraestrutura e equipamentos e material permanente, está fazendo investimento de 14 milhões. Então, a diferença aí de uns 173, né, vai ser realizada, tem previsão de ser realizada com recursos próprios, né? A amortização da dívida, aí, que são os parcelamentos, que estão tanto com o Instituto de Previdências e outros órgãos aí, federal e estadual, né, 800 mil reais, e é feita uma reserva de contingência, que a lei determina até 1% da receita corrente líquida que a gente vai ver lá no final. Então, a nossa 1% dava 500 e pouquinho mil reais, foi feita uma reserva de contingência de 150 mil reais, que é uma despesa que só pode ser executada se acontecer algo extraordinário no município e que seja de extrema necessidade, que geralmente não ocorre, né? Então, ali tem os 59 para a Prefeitura, 1.920 para a Câmara e 9 milhões para o Instituto de Previdência aí, ok? Por órgãos e funções aí, a gente tem a divisão em valores. Então, o que a gente tinha de previsão no orçamento aí, ó? O Legislativo com 920, né? Daí, Prefeitura Municipal. A Prefeitura tem mais funções lá. Enquanto o Legislativo só tem aqui a administração, que é o Legislativo mesmo, né? Então, lá, a Prefeitura, a gente tem a divisão lá, que são os órgãos e funções, né? Então, tem a administração, 6 milhões. Assistência social com 2 milhões e meio lá. A saúde, com 15 milhões para despesa. Educação, 16.800. Ô Douglas, qual o percentual que está aí para a saúde e para a educação? A gente vai ver no final. A educação está com, acho que com 29 e saúde com 24. Cultura com 295 mil. Urbanismo, que é a parte de infraestrutura no município aí, de organização e tudo mais, 6 milhões e 700. O saneamento com 6 milhões e 700 também, por causa do convênio do Água Limpa ali, que está os 5 milhões ali de receita, né, que vai executar despesa, né? Gestão ambiental, que é o meio ambiente nosso aí, com 916 mil. Agricultura, 747. O comércio e serviços aí, que é o turismo, né?
80 mil. O transporte, que é o estradas e rodagens, aí, com 855. Desporto e lazer, com 783. Encargos especiais, que é aquela para a gente pagar a amortização da dívida, lá pagar os parcelamentos que temos de 800 mil, e a reserva com 150 mil. Né? E no Instituto de Previdência tem os 9.300 de execução na Previdência Social e uma reserva também de até 1% de 2.560 lá. Ok? Aqui no gráfico vai ficar mais fácil de ver, ó, que os maiores picos se dão saúde e educação, né, que é a maior parcela, e depois a gente tem ali Previdência Social, que é também recurso vinculado. Né? Tem urbanismo, saneamento e administração vindo na sequência aí. E depois os filhos menores aí, que são os que dividem o que sobrou, né, do orçamento para manter as despesas e tudo mais. A gente vê que o mais pequenininho ali, ó, comércio e serviços, né, que eu falei que é o turismo, e cultura. Isso. Aqui a gente não é município turístico, então a gente não tem receitas de turismo, né? Obrigatoriamente a gente não tem que fazer o investimento de despesa com turismo, né? Mas é gasto mesmo assim valores com turismo, né? Ok? Daí detalhadamente a gente tem lá, ó, isso é nível município, tá? Porque a gente tinha lá despesas com pessoal, a gente tinha separação lá do que era cada um, né? Ó, o maior valor é pessoal e encargos sociais. Obras e instalações na sequência aí com os 13 milhões, né? Material de consumo, 7 milhões. Material de consumo, tanto medicamento que é comprado lá na saúde, quanto o material escolar que é comprado na escola, quanto que é usado também pela administração aí, né? Serviços de pessoa jurídica, né? 6 milhões aí e meio. Subvenções, que é o que é repassado para as entidades, para a Santa Casa, para a PAI, para a PAIC, o LAR e tudo mais, aí, ó, com 5 milhões e 600. Sentenças judiciais, aí entra o parcelamento que a gente tem de precatórios no município, o que está se pagando das ações perdidas aí no judiciário, né? Serviço de pessoa física, né? Com 931 mil. Equipamento com 910. As amortizações da dívida com 800 mil. Obrigações tributárias, que no caso a prefeitura ela é isenta do pagamento de tributos e contribuições, só que ela tem que pagar o PASEP, né? Paga lá para a Receita Federal, para o governo federal. Né? Então, 350 mil. A reserva de contingência, de 152. A aquisição de imóveis é uma dotação criada só para eventual necessidade mesmo, que a gente tem que ter no orçamento, para não ter necessidade de solicitar para a Câmara, caso aconteça, que como teve no ano passado, que foi adquirido o terreno das casinhas lá, né? A gente não tinha no orçamento aquisições de imóveis, então teve que solicitar para a Câmara a aprovação da despesa, porque se a gente não tem previsto no orçamento, tem que mandar uma nova lei pedindo autorização. Okay? Os juros e encargos dos 5 mil e despesas do exercício anterior, 5 mil também criados para eventuais necessidades. Ok? A gente vê lá, ó, encargos, maior pico ali, né? Diminuindo gradativamente. Isso. Então, com base no que a gente tem proposto aí no proposta orçamentária, né? Então fica ainda o Poder Executivo autorizado a realizar por decreto abertura de créditos em até 10%. Então, dependendo da nossa necessidade, por exemplo, previmos 13 milhões lá para obras, a necessidade é maior, em até 10% a gente pode fazer o remanejamento. A gente pode pegar de outra unidade orçamentária, de outra despesa que não está sendo necessária naquele momento município e fazer a transferência. Por exemplo, a gente precisa comprar material de consumo lá na educação. Precisa comprar remédio. O que tem de dotação lá, que é 1 milhão, no exemplo, não é suficiente para a compra do medicamento. Precisa de 2 milhões. O Mauro pode solicitar à educação que faça transferência de 1 milhão lá da educação que está sobrando, porque não vai comprar material escolar esse ano, e entra nesses 10%. Então, o orçamento da prefeitura, 59 milhões, que só conta o orçamento da prefeitura. A gente pode fazer até 5 milhões e 900, a gente pode fazer por decreto interno. Caso a necessidade seja maior, só com um novo projeto de lei, que é enviado para a Câmara, aí conforme a necessidade. Ok? Então, esses 10%, ele é fixado lá, o Tribunal de Contas diz que a gente tem que fazer algo perto do índice de inflação e também do crescimento de receita. A nossa receita, ó, ela está
A estimativa é que ela cresça nos próximos anos 8,86%. A inflação está maior que isso, né? Então, se estimou os mesmos 10% que vem vindo dos exercícios anteriores aí. Isso. Ó, é importante que a gente fez até o fechamento até o primeiro semestre. Se a gente fosse fazer hoje, a realidade poderia ser diferente. Então, a receita corrente líquida, que é aquela que vai servir de base para estipular os limites lá de gastos e tudo mais, né? De estimada de R$ 51.330.330 reais. Ela é calculada lá com base no que estipula lá a lei de responsabilidade fiscal, né? Arrecadação própria do município, descontada algumas duplicidades e tudo mais. Daí se estima o gasto com pessoal e previdenciárias. Então, de acordo com o nosso planejamento orçamentário, o gasto com pessoal é que ficasse no limite ali de 53,23. Por determinação legal, a gente não pode apresentar um valor acima dos 54%. Então, mesmo a necessidade sendo maior, a gente vai ver que o orçamento vai ser, vamos dizer, enxuto ainda para despesa com pessoal. A gente não podia propor algo acima dos 54% aí com despesa com pessoal. Douglas, okay? Seria de extrema importância essa tela aí. Eu não sei se é a sua pasta, qual é a pasta que elabora os projetos, que criam cargos e fixam despesas a mais aí, mesmo sabendo que nós estamos acima do limite prudencial. Tudo isso aí, o prefeito ainda tem mandado projetos de lei para a Câmara, que na realidade, nós temos discutido isso cada vez que vem, a gente fica impossibilitado de aprovar os projetos. Até gostaria de aprovar, né? Mas dentro do que nós estamos vendo aí, nós não temos condições de acompanhar o que o prefeito quer, né? Então, não sei qual é a pasta que elabora esse projeto. Precisava que o pessoal observasse esse percentual para que não viesse o projeto para a Câmara com esse vício aí de estar no limite prudencial, às vezes até acima do limite, e sobra para a gente aqui essa discussão e votação do projeto. Eu não sei se é a sua pasta ou não. Qual é a pasta? Na verdade, é de responsabilidade de cada pasta, né? De acordo com a necessidade de cada setor lá da educação, saúde, é proposto a elevação, a diminuição dos cargos, né? Na realidade, o que deveria, antes de mandar o projeto, o prefeito deveria mandar o jurídico se manifestar, fazer o levantamento das pastas, ver se está dentro da lei. Porque senão chega essas buchas aqui, ó. Criando cargo, a própria lei, a própria lei, ela dá todas as diretrizes. A gente pode ultrapassar, a gente está lá na prefeitura que já deve verificar isso daí. Então, a gente está ali, a gente está propondo um limite dentro do limite prudencial, ainda não está extrapolando o limite legal. Não é a realidade hoje, né? Não é a realidade hoje que hoje está extrapolado o limite legal, mas dentro do limite prudencial aí. A própria lei diz aí o que pode ser feito e o que não pode ser. Existem contratações que podem ser realizadas, sim, dentro da necessidade aí, dentro do que está previsto em lei. Okay? Então, hoje não é a realidade, é o que está sendo proposto lá LDO. Isso. Daí as aplicações do recurso. Aí são aplicações de recursos próprios do município. Além de todas aquelas transferências obrigatórias que vêm para a saúde, para a educação e também para a assistência social, a gente tem ali os limites, que são os limites legais para aplicação de recursos próprios do município. Então, o ensino, que é o mínimo de 25%, está previsto de fixação aí 29,54%, que é próximo do que está hoje já. Saúde, 15% mínimo, né? 24,92%, um pouquinho acima do que está hoje. O Fundeb, que o limite é 100%, vai aplicar o 100%, né, porque senão tem que devolver. Despesa com pessoal, que é no mínimo os 60%, está fixado 94,14%. Outras despesas, que é no máximo 45,86%. E assistência social aí não tem limite definido na lei para aplicação, mas está sendo aplicado 8,65%. Ok? Então, o orçamento programa, né, do município não contém dispositivo estranho nenhum à previsão de receita e fixação de despesa, né, atendendo um processo de planejamento permanente, descentralização e participação de toda a comunidade. Então, mesmo que a gente quisesse propor aqui na nossa LDO por exemplo, algum artifício para diminuir o gasto com o pessoal, ela não pode receber nada estranho que está de previsão de receita
e fica assim. Então, mesmo a gente tendo a necessidade, por exemplo, a gente podia incluir, já que a Câmara não vai aprovar mais cargos, a gente podia incluir uma meia dúzia de cargos aqui para criação. Só que a lei não permite que a gente coloque nada estranho à fixação de despesa e estimativa de receita, né? Daí fica autorizada também inclusões, alterações e exclusões, né, necessárias de programas e ações governamentais, custos para o exercício seguinte, respectivas codificações, mas tudo para atender o sistema Aldesp do Tribunal de Contas. Então, o sistema Aldesp, de vez em quando, edita alguma norma lá que tem que ser adequado ao orçamento. Então, caso for determinação do Tribunal de Contas, a gente fica autorizado a fazer a adequação conforme a orientação lá do Tribunal de Contas. Então, esse é o orçamento do exercício 2016 do município de Cerqueira César, né, aí para a Prefeitura, a Câmara e o Instituto de Previdência que o Executivo tinha para apresentar. Dúvidas, estamos à disposição. Só que eu quero, Douglas, cumprimentá-lo pela exposição, e ficou de uma maneira bem transparente para a gente poder observar. E pena que realmente a gente sempre pede, convoca, divulga, ainda é a permanência e a presença de entidades, pessoas ainda é pequena. Mas já melhorou, já tem mais gente do que as outras vezes, né? Mas, de qualquer forma, parabéns, a explanação foi muito bem dirigida e ficou bem claro o que é o orçamento, né? Agora, vamos torcer para que se cumpra, né? A questão é ver se realmente essa receita entra, principalmente essas arrecadações próprias, né? Que é o caso do IPTU, que o povo não está pagando, não está fazendo o recolhimento. A dívida ativa está crescendo assustadoramente. Eu acredito que já deve estar em torno de uns 13 milhões, né? Não, ainda não, está nos 11 ali. Está nos 11 ainda, né? Mas tudo leva a crer que até o final de 2016 chegue nisso daí, né? Agora, em dezembro, a gente tem a inscrição do que nos pagou do que não pagou, né? Então é complicado. Eu tô vendo, acompanhando aí, e a parte financeira está difícil de receber isso daí. E faz refis, faz isso e aquilo e tal e coisa, aí não tem resultado. E o povo cobrando direitos, né? O povo cobra direito, falta remédio no posto, mas não tem arrecadação. Mas não recolhe o que é devido. Porque, na realidade, aí, pelo que a gente viu aí, o IPTU está arrecadando menos do que o IPVA. Isso significa que o valor do IPTU aqui nosso é irrisório. Só a dívida ativa é 709. Então quer dizer que daria, vamos dizer hoje, do valor que a gente tem hoje, do valor que se espera para o ano que vem, não daria em torno de 5 a 6% do valor de aumento? Inscrito. Não, o valor inscrito a gente vai receber em torno de 5 a 6% aí. Então, são valores que a gente precisa observar e levar em consideração, né? Por exemplo, se você não recolheu o IPVA do teu carro, você não licencia o carro, né? Se não houver por parte da prefeitura uma ação forte eficiente sobre a cobrança dos impostos devidos, a gente vai ficar nessa situação sempre. Então nós aprovamos lei aqui, até veio uma lei aqui que era para a gente devia autorizamos a prefeitura a protestar o título, né? Então, isso daí foi aprovado em janeiro de 2014, até agora não foi regulamentado. Seria importante esse primeiro passo, porque evitaria a execução fiscal, né? Que normalmente uma grande maioria dos devedores pagam no primeiro, não precisa ajuizar a causa, né? Seria só no protesto já pagaria, né? Então, realmente a gente tem visto que a gente está vendo aí que a responsabilidade do cidadão está diminuindo, né? Quanto ao débito com o município, né? Esperamos que a prefeitura, através do departamento competente
principalmente o departamento jurídico, exerça realmente a função de cobrança, né? E a falta de providência só aumenta a inadimplência. A inadimplência, porque a pessoa fala, não pagou, vai fazer de novo o parcelamento. Não paga, faz de novo. E assim vai rolando, né? Oi. Está aberta a perguntas aí. Aproveitar a disponibilidade do Douglas. Ô Douglas, essa despesa com o pessoal já, dentro do orçamento, ela já bate perto do limite. 53 ponto alguma coisa lá. A perspectiva de se arrecadar menos o ano que vem é muito maior do que se arrecadar o que está aí. Como é que vai conseguir controlar isso aí durante o ano? Dentro da previsão, vamos dizer, a diminuição de receita ela vai acontecer principalmente, que é o que sempre ocorre, nas receitas de capital, que são convênios que não vão ser executados. O governo, aí, se for fazer uma condição de despesa, ele vai principalmente cortar as receitas de capital. As receitas de capital ela não entram no cálculo da receita corrente líquida. Então, vamos dizer, o FPM vem caindo, o IPTU está aí. Então, até o momento que é o que vem acontecendo nos últimos anos, que é não arrecadar receitas de capital, então ele não influencia em nada lá no cálculo da receita corrente líquida, então a despesa com o pessoal não vai acontecer. O que vem acontecendo nos últimos anos com a despesa com o pessoal é que a despesa com o pessoal ela cresce mais que a receita. Se a gente for comparar 2014 com 2015, a gente vê que não teve queda de arrecadação, só que a receita não cresceu. A receita está estagnada, ela está se arrecadando. Isso, só que a despesa continua crescendo. Então, é isso que acontece. Então, enquanto a despesa continuar crescendo num ritmo diferente do que cresce a despesa ou nem cresce a receita... Que é o que vai acontecer ano que vem. Nós temos uma creche já para abrir, um centro do idoso. A necessidade vai ser maior. E daí? Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de me dirigir aqui ao senhor vereador Vicente Pavan, com todo respeito. O senhor disse que o povo não está fazendo o papel de bom pagador. Vocês vão ter a oportunidade de votar. Vocês vão ter a oportunidade de fazer menções para alterar isso. E eu gostaria de saber se nesse papel, como está apresentado, mais ou menos, se na maneira de pensar do senhor está legal, é legal ser aprovado como está. Porque eu acredito que o executivo tem que tomar providências para que não seja dessa maneira que está sendo. E vai voltar para quem é o bom pagador, como o senhor mesmo disse. Eu ouvi aqui. Gostaria de saber o parecer do senhor sobre isso. Na realidade, a dívida ativa vem aumentando todo ano. E a gente vem acompanhando. Quando eu assumi aqui em 2013, a dívida ativa era em torno de 8 milhões e meio. Ele acabou de afirmar aqui que o ano passado virou em 11 milhões e meio. E vai virar este ano, vai chegar nos 12 milhões e meio, 13 milhões de reais. O que significa? Que o povo está deixando, cada dia mais está deixando de pagar IPTU, a água, que são os impostos municipais, certo? E por que isso está ocorrendo? Porque o setor da prefeitura que é responsável pela cobrança não está sendo eficiente, certo? Aqueles bons pagadores estão vendo que os maus pagadores não estão pagando e que essa dívida está sendo prescrita. Passou de 5 anos, o processo de execução fiscal fica sem movimentação no fórum, prescreve.
Quer dizer, aquilo que ficou devendo há mais de 5 anos atrás, não precisa pagar mais. Os bons pagadores também estão deixando de pagar, por causa da ineficiência da cobrança da prefeitura. E nós aprovamos aqui, em janeiro de 2014, uma lei que autoriza a prefeitura a protestar. E essa lei foi a pedido do presidente do Tribunal de Justiça. Em 2014, quando houve a correição aqui, na época o juiz corregedor era o Natalini, que é o atual presidente do tribunal, ele esteve aí, eu levei uma maior cara de pau, maior chamada dele lá, na correição, porque a lei não estava funcionando, certo? Então, a ineficiência da prefeitura de Cerqueira César para recebimento da dívida ativa é baixa, a eficiência é baixa. Então, isso vem comprometendo. Veja bem, falta medicamento no posto, falta uma série de coisas, isso, mas tem certeza que passou de 12 milhões e meio para receber. E sem o dinheiro não tem como cumprir essas obrigações. O povo reclama que falta alguma coisa, isso e aquilo. Está precisando é a prefeitura, o setor da prefeitura que se arrecada, que é responsável pela arrecadação, ser eficiente. É o prefeito que tem que tomar essas providências. Esperamos que ele tome, né? Porque senão a situação complica. É nesse setor que a gente bate aqui, isso e aquilo, né? Porque se o setor não é eficiente, fica valorizando o mal pagador. E as consequências são essas daí. Eu espero que tenha respondido a contento. Obrigado. Assim, não é esclarecedor de certa forma, só que a posição do povo, então, pelo menos o povo de bem, o bom pagador dessa cidade, espero que vocês não aprovem, já existe a cobrança, certo? Só que eu acredito que a proximidade de alguns vereadores com o prefeito, ela é boa, que ela pode melhorar essa relação, certo? Porque tivemos na sessão aqui, o senhor disse que a gente deveria aplaudir o prefeito pela porcentagem a mais que ele aplica na educação, na saúde. Eu concordo, tem que ser aplicado mesmo. Só que não pode esquecer das outras áreas e esse órgão fiscalizatório que não funciona, não apenas para isso, Alvará, por exemplo, aqui. A gente tem prédio comercial aí que está aí funcionando há anos e anos. Aonde? Quando bateu a fiscalização? Então tem que abrir o olho para tudo isso aí. Porque eu acredito que da parte do senhor prefeito, quando você tem um número desse tamanho de inadimplência, é sinal que, não vou mexer com o cara lá, porque senão o meu apoio nas próximas eleições e tudo mais, eu acho que envolve muita política isso aí. E nessa casa a gente espera isso, que a cobrança seja feita. Esquecer apoio, política, o interessante aqui, o maior interesse tem que ser para o povo, independente dele aparecer nessa casa. Acredito que tem muita gente que não tem oportunidade de estar aqui agora, é muita gente mesmo. Eu esperava ter 20 pessoas aqui. Eu me decepciono com Nós isso. esperávamos que a casa estivesse cheia aqui, porque esse é de interesse primordial do povo, que diz respeito aos tributos que o povo paga. Diz respeito ao tributo que o povo paga. Quando foi por ocasião da votação das contas da Prefeitura de 2012, né, que o Tribunal de Contas apresentou parecer contrário por causa do déficit, que era de 3 milhões e 900, mas, como você viu aí, neste próximo ano, a Prefeitura vai continuar aplicando acima do limite mínimo para a educação e mais de 10% acima do limite mínimo para a saúde. Quer dizer, quando um homem público do executivo toma uma atitude dessa, é merecedor de elogios, certo? E realmente aquele déficit ocorreu em 2012 porque o índice de aplicado acima do limite na saúde foi de 10,55 e na educação foi de 6,15. Se somar tudo isso que foi aplicado além do limite, dava 4 milhões, quase 4 milhões e 300. Quer dizer, se ele tivesse aplicado somente o limite mínimo, ele teria tido um superávit e não teria as contas sido rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Foi por isso que a gente colocou, porque punir alguém por fazer o bem não está certo. Porque aplicar além do limite mínimo para a educação e para a saúde é louvável. Se você punir alguém que faz isso, eu acho que não é justo.
Por isso que nós tomamos aquele posicionamento. Infelizmente, senhor Vicente Pavan, eu vou ter que falar que não é justo. O cara que não tem condições, não tem mais família, não tem assistência social para, sei lá, de alguma forma abrigar ele morrer na rua. Isso não é justo. No mais, obrigado por responder a pergunta. Desculpe se eu não fui pertinente. Eu espero de vocês um parecer aí favorável ao povo em relação a isso. Porque, sabe, o Brasil inteiro tá... Todo mundo fala de crise. As coisas melhoraram alguns anos atrás, só que começamos um recesso aí nesse último ano. Que já era visível há uns 2 anos atrás que isso ia acontecer. O governo do estado está fechando escola, está reformando presídio. Então, pelo menos, um bom senso tem que existir nessa Câmara. Eu acredito que algumas pessoas têm aqui. Entendeu? Acredito que algumas pessoas podem fazer muito mais do que coagir com o que está acontecendo. Porque a gente sabe, o povo não é bobo. Então esperamos isso de vocês. Muito obrigado. A palavra continua aberta. Eu queria aproveitar antes do Júnior, só fazer uma observação aqui, principalmente na área da saúde. O Mauro está aqui, a Ilza também, que é da assistência social. Existem várias situações de que a prefeitura às vezes não tem o recurso necessário no momento para atender uma demanda, às vezes um remédio que não está na relação do remédio que a prefeitura compra. É muito comum, né, a pessoa ir até o fórum, né, a promotoria, e através de mandado de segurança e tal, se obriga a comprar um remédio que também não estava no orçamento da prefeitura. Isso é comum acontecer, né Mauro? A gente vê que são remédios que não são esse de uso contínuo, esse remédio que a prefeitura tem na sua prateleira lá normalmente. E seja o valor que for, quanto mais caro, mais obrigado a comprar a prefeitura é. A gente tem acompanhado essas situações aí. Por favor, Júnior. Bem, quanto a essa arrecadação que fica aí por maus pagadores, pro lado da população de Cerqueira, é bem alta mesmo, não é correto, porque acho que é certo para todo mundo andar certo com suas contas, retorna em bem público, mas acho que é mais muito exemplo lá de cima errado que está vindo e está todo mundo entrando nesse barco. A gente tem desde o governo federal maus exemplos quanto à quantidade de cargos comissionados, que eram 27 mil, com todas as regalias, com toda a vida boa que o alto escalão tem na política. Mas repete também no município. Tem a quantia de dinheiro e porcentagem exatas para serem gastas, extrapolam, tanto que os senhores aqui não podem aprovar merecidos os reajustes para o funcionário de carreira, para motorista que trabalha mais do que devia e tudo mais. Ficam todos refém de uma situação do executivo no geral. E continuam mandando, como os senhores disse, projetos que não conseguem ser aprovados aqui. E falta de uma sintonia, por mais que tenha a mesma retidão praticamente, mas uma falta de sintonia do executivo com o legislativo, até para mandar esses projetos aqui para a Câmara. E é bem decepcionante, que né, o companheiro falou ali que está na plateia, a falta de pessoas interessadas, a bucha que sobra para os senhores aqui no legislativo, que não tem competência de execução, né, no máximo uma indicação, enquanto até com o dinheiro que vocês devolvem para a Câmara não tem o livre-arbítrio de favorecer sequer os próprios eleitores direto dos senhores. Ficam refém do executivo, porque faz parte do jogo isso. Mas realmente a gente tem que ficar atento. Cerqueira nas últimas 2 décadas não aproveitou o crescimento do Brasil, não conseguimos avançar com qualidade no campo político, na parte administrativa do município. Muitos lugares também não, mas acho que o nosso mundo se chama Cerqueira César.
nessas últimas 2 décadas não tivemos aparelhamento com o governo do Estado para grandes investimentos, não tivemos crédito com o governo do Estado, independente dos motivos. Então a gente fica dependendo exclusivamente da arrecadação daqui, direta, e o que vem do Estado, do governo federal, que a fatia do bolo é menor. E numa crise que a gente está, já não aproveitamos o crescimento do Brasil, então vai sobrar o pepino mesmo. Está sobrando. Agora cabe da boa vontade dos senhores, da população, do executivo, se abraçarem, ter mais união, esquecer um pouquinho que tem campanha novamente, e sempre lembrar que é Cerqueira que não para. Daqui 2 anos estamos com um centenário de Cerqueira César. E a gente está aí. E sim, a gente cresceu, infelizmente não com qualidade. Não conseguimos evoluir com qualidade nas últimas 2 décadas. Para Cerqueira César praticamente inchou. Não teve um crescimento de qualidade, infelizmente. Mas tudo é reversível. Acho que quando está lá embaixo é para começar a subir de novo. O Brasil inteiro está assim. E vamos tentar ajudar a Cerqueira aí da maior maneira possível. Inclusive com esse orçamento do ano que vem, com bastante juízo. E que tomara que dê tudo certo. E essa arrecadação mesmo inadimplente dos munícipes tem peixe grande junto, com certeza absoluta. Para um montante desse daí não é só de pessoas de baixo poder aquisitivo. Acho que essa parcela aí até é a menor. Então poderia sim ter esse jeito dessa cobrança ser justa para todos. Tá ok? E obrigado. Secretários, vereadores. Atendeu às necessidades. Competente. Ninguém mais quer se manifestar? Então, acho que não havendo mais nada a ser tratado, agradecendo aí a grande explicação do Douglas, que fez com muita maestria, falou com muita capacidade sobre tudo que se tratava no orçamento. Agradecer a presença aí dos secretários, dos vereadores, de quem participou, dos dois populares, vamos chamar assim, que isso aqui deveria estar cheio, mas mesmo assim a gente agradece a participação deles. O Júnior já veio outro dia aqui na Câmara e se manifestou, e isso deveria ser um costume de toda a população, que a gente tem que escutar aqui também, porque a gente vê o que está errado, tomar novos rumos. E do mais, uma boa noite a todos, e acho que ficou tudo muito bem esclarecido, né? Bom,